aqui rapidinho. Boa noite, Valeu. pessoal. Vamos começar aqui a fazer a aula, né? Vou corrigir hoje a prova, tá? E dependendo da quantidade de alunos, eu vou começar a matéria. Porque, assim, já tem, na verdade, né, eu tenho que começar a matéria e falar já de aletas. Vamos ver como é que a gente vai saindo ao longo do Zoom, né, ao longo do tempo, e vamos ver se mais alguém aparece. Aí, a princípio, Alonso, vai ser aula particular. Então, nós dois aqui. Aí eu não sei se depois eu vou perguntar para você se você acha que... O que você acha? Se o pessoal não entrar, começa já com a matéria ou deixa para começar a matéria semana que vem? Porque, por mais que vai estar gravado, né? Mas eu não sei. O que você prefere? Vamos aguardar até a correção da prova, né? Vamos Terminar a lá. correção da prova, se não entrar mais alguém. Porque são 3 questões, eu acredito eu que vai levar uns 20 minutos corrigindo as 3 questões e tirando a dúvida de você, caso você tenha. Então, deixa eu aqui colocar a prova, aqui a aula, né? Aula de hoje. Deixa eu botar aqui, minimizar. Deixa eu pegar meu rascunho aqui. É bom que eu vou deixar bem tranquilo e vai bem devagar para você poder copiar, poder acompanhar, enfim, ver direitinho isso daí. Bom, então vamos lá começar a correção da prova e, na sequência, falar de aletas. Bom, primeira questão, ela valia 2 pontos, é uma questão simples, tranquila. É a seguinte: deseja-se que o fluxo de calor através do bloco de amianto, aí deu a condutividade térmica dele, K igual a 0,74 watts por metro Kelvin, seja de 15.000 watts por metro quadrado, para uma diferença de temperatura de 300 graus Celsius entre as faces do bloco. Qual deve ser a espessura do bloco? Ou seja, ele quer o L, que é a espessura daquele bloco. Então, ó, separando aqui o K, o fluxo de calor que ele deu por metro quadrado, e o ΔT de 300 graus Celsius. Não tem problema estar em Celsius e aqui em Kelvin. Por quê? Porque a variação de Celsius para Kelvin é a mesma. Então, se Celsius variar 300 graus, Kelvin também vai variar 300 graus. Se ele variasse 200, ele ia variar 200 também. Então, ó, vou pegar a fórmula do fluxo de calor. Q ponto é K vezes A vezes ΔT sobre a espessurazinha, que é o E ou L, tanto faz, né? E vou substituir o valor. O E vai vir no lugar do fluxo e o fluxo vai vir para o lugar dele. Então, vou ter 0,74 vezes 1. Por que 1? Porque o fluxo de calor está aqui, ó, por metro quadrado. Aí a área é de 1 metro quadrado. Vezes o ΔT, que é 300, sobre 15.000. Ao fazer essa conta toda aqui, multiplicar por 300 e dividir por 15.000, nós vamos achar a espessura igual a 0,0148 metros. Simples, tranquilo, nem precisaria passar para qualquer outra unidade, porque já está no sistema internacional. Ok? Alguma dúvida nessa primeira questão? Eu me ferrei isso aí. Errou? Dessa eu me ferrei, Eu passei para Kelvin. Mas é o mesmo valor. Você deve ter colocado T ao invés de ΔT, mas quando fala diferença de temperatura, já é uma variação. Entendeu? Foi isso. Já está te dando variação. T. Você provavelmente pensou que fosse só uma temperatura, não é? Exatamente, botei T. Eu vou dar uma olhada lá com carinho depois. Vamos lá, então, agora para a segunda questão. Pois cara. Essa segunda questão já é um pouquinho mais trabalhosa. Ó, um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, são feitas de tijolo com condutividade térmica 0,14 quilocaloria por hora metro grau Celsius. E a área das janelas pode ser considerada desprezíveis. A face externa da parede pode estar até 40 graus Celsius em um dia de verão. Então, ó, já tem uma temperatura aqui com outra, já pode calcular a variação delas.
Desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, então não vai influenciar nem o piso nem o teto, que estão bem isolados, pede-se o calor extraído da sala pelo condicionador em horsepower, sendo que 1 horsepower é 641 quilocalorias por hora, 641,2. Bom, primeiro, olha os dados que ele me deu. T1 é 40, T2 é 22. Então, já podemos calcular o ΔT aqui, que vai dar 18. O K, 0,14. O L, 0,25, passando para metros, né? E as dimensões da sala. Só que a área da sala, você vai ter 2 vezes a área da parede, de frente e dos fundos, sim. mais 2 vezes a área das paredes laterais, já que a gente vai desconsiderar o piso e o teto. Então, a área que a gente vai altura é 126 metros quadrados. Metros quadrados, isso aí. Colocando na fórmula do fluxo de calor, Ka sobre L vezes ΔT, né? E substitui, 0,14 vezes 126 sobre 0,25 vezes 40 menos 22. Então, eu vou achar que o meu fluxo de calor 1.270 quilocalorias por hora. 70,8. Isso. Como ele pediu para passar para horsepower, é só tu dividir esse valor por esse. 641,2. Isso. Tu vai achar 1,979. Ou 2, tanto faz. O meu deu, como eu botei os dígitos todos, deu 19807 HP. Não tem problema. O desenvolvimento, se você fez correto, isso aqui apenas é aproximações, entendeu? O valor tem que ficar próximo desse daqui. E como ficou? Não, a fórmula está certinha. Então, é isso que eu vou ver. O conteúdo todo direitinho, os cálculos direitinho. E não tem problema. Está próximo disso daqui. Não é erro, mas é aproximações que você deve ter feito aqui nesse cálculo aqui. Ok? Isso aí não tem problema. Isso daqui não deveria ser 1.270 cravado. Deve ter 1.269 e alguns quebrados, não é? Deu 1.270,8 mesmo. 0,8, né? Então, aqui deveria ser... 0,08. Mas aí, vamos lá, então. Isso aí não tem problema, ok? E a terceira e última questão. Essa foi um pouquinho mais complicada. Um tubo condutor de vapor de diâmetro interno 160 mm e externo 170 mm. É coberto com 2 camadas de isolante térmico. Então, aqui, tu já pode ter o raio 1, vai ser 80 milímetros, e o raio 2, 85 milímetros. Ok? Vou dividir por 2. Isso. A espessura da primeira camada é 30 milímetros, é o L. A espessura da primeira camada é 30 milímetros. Então, o R3 vai ser os 85 mais 30. E da segunda 115. camada, 50. Então, vai ser 115, que é a soma dessa R3, mais 50, 165. As condutividades térmicas K1, K2 e K3 do tubo e das camadas isolantes são 50, 0,15 e 0,08, respectivamente. A temperatura da superfície interna do tubo de vapor é de 300 graus Celsius e da superfície externa do segundo isolante é 50 graus Celsius. Já tem a variação de temperatura. Calcular na letra A o fluxo de calor por unidade de comprimento do tubo. Então, já está me dando, quando ele fala por unidade de comprimento, o L vale 1. E a temperatura das interfaces da camada. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira parte está aqui. Bom, estou lá. Meu diâmetro 1 com R1, como eu falei para vocês. Diâmetro 2, R2 de 85. Meu R3, que é somando aqueles 30, 115. E o R4, que é somando mais 50, que é 165. Aqui, K1, K2, K3, conforme ele deu, e as duas temperaturas. Então, meu L é 1, como ele falou que é por metro. Meu fluxo de calor ele vai ser a variação de temperatura sobre o R. Só que o R é R equivalente.
você percebe que você tem 3 materiais. Ó, o R1 com R2 é um material que é o do cano. O R2 com R3 com R2 é o isolante. E o R3 com R4 é o segundo isolante. Então, eu vou ter 3 resistências térmicas aqui. Então, eu estou colocando, ó, 300 menos 50 sobre Ln de R2 sobre R1 sobre 2K1π mais Ln de R3 sobre R2 sobre 2K2π mais Ln de R4 sobre R3 sobre 2K3π. O π eu considerei 3,14, mas se você considerou 3 também não tem problema não, vai dar pouca diferença. Então, o fluxo de calor vai ficar 250. A primeira parte aqui de cima do R1 é 0,061 e vai ficar dividido por 314, que é 2 vezes 50 vezes 314, vezes 3,14. O Ln desse outro cara aqui é 0,302 sobre 0,942, que é o resultado desse produto aqui, mais 0,361, que é o resultado do Ln, sobre 0,5024. Então, somando, fazendo essa conta toda, dividindo, tu vai achar 1,04. Então, eu vou pegar 250 dividido por 1,04, achei meu fluxo de calor a aproximadamente 240,4. Estou utilizando somente uma casa e já arredondando, tá? Alguma dúvida? Rafael, sabe o que eu fiz? Ah. Não, deu 240,67 o meu. 67? Mas sabe o que aconteceu aqui? O que eu fiz? Eu não fiz igual você fez, não. Eu botei tudo na calculadora, Ln de 85 por 80, dividido por 2π, 50 vezes 1, sim. Ln 115. Eu botei tudo junto e ela me deu o resultado de 240,67. Não tem problema. Foi porque é o seguinte, essa diferença foi porque você usou todos os números. Você está vendo aqui que eu usei até a terceira casa, tá vendo? Estou vendo aí. Não, isso não tem problema. O importante é 240, é estar próximo desse valor aqui. 240,67. É estar próximo desse valor, porque é como eu falei. Kcal por hora. Da aproximação que cada um utilizar, tem uma questão, diferença nos decimais, ou pode até dar diferença aqui, ó, 239 ou então 241, entendeu? Não tem problema. Isso aí é qual questão? Essa é a terceira. Caraca, tem 2 ali, mas é a terceira. Ok? Alguma dúvida nessa letra A? Não. Foi eu mesmo que botei tudo junto para fazer o Não, somatório. então tá certo. O que você fez está certo. É aquilo. Já está próximo do valor aqui que eu achei. Tá certo. Por quê? Eu não sei, eu deveria ter explicado assim, até 3 casas decimais. Que aí todo mundo ia achar o mesmo valor, entendeu? Mas como não achou, tá próximo, tá certo. Ok? Então vamos agora para a letra B. A letra B ele pediu as temperaturas da interfaces. São 3 temperaturas que você tem que calcular. Como é que você sabe se são 3? Olha aqui a camada que eu fiz. Aqui é a camada do diâmetro interno. Aí depois essa segunda linha é o diâmetro externo. Então depois tem o primeiro material e o segundo material. Repara que tem uma vazão, 2 vazão, 3 vazão, não é? Essas 3 linhas que você colocou são 3 temperaturas diferentes que a gente tem que calcular. A primeira, que vai ser o quê? Entre T1 e T2, que eu quero achar, vai ser o fluxo de calor igual a T1 menos T2 sobre R1. Então, 240,4 é igual a 300 menos o T2 sobre o meu R1 dá esse valor aqui. Esse valor aqui que eu coloquei é esse aqui. É 0,061 dividido por 314. Então, vai ficar 300 menos 0,047. A minha temperatura 2 é 299,95. Depois, eu vou fazer a mesma coisa. O fluxo de calor agora vai ser entre T2 e T3. Esse espaço com o R2. Então, vou botar 240,4 igual a 299,95, que eu acabei de achar. Menos T3 sobre o R2. Sobre 0,T2. O R2 é esse cara aqui, 0,302. 0,32, Isso aí.
Então, ao fazer essa conta aqui, multiplicando, vai dar 77,07. Diminui de 299,95. Minha temperatura T3 é 222,88. Vou fazer a mesma coisa aqui entre T3 e T4. Então, o fluxo é T3 menos T4 sobre R3. Então, vai ficar 240,4 igual a 222,88 menos T4 sobre o R3. O R3 é esse cara aqui, ó, 0,361 sobre 0,5024. Aí, ao fazer essa conta, eu vou ficar com 222,88 menos 172,74. Ao fazer isso, a minha temperatura na interface ali é 50,14. Aí acabou. Acabou essa prova. Ela estava trabalhosa. Fala. Rafael, uma dúvida aqui, na questão 3 mesmo. O cavalo, o quê? Não entendi muito bem ali na letra A, não. Que você... Eu vou ter que... Tá gravando isso, aqui... eu vou rever isso aí depois. No caso aqui, o K1, tanto o K1 quanto o K2... Não, essa é a 3. K1 ele deu 50, K2 0,15, K3 0,08. L valia 1, no caso. O L valia 1, porque era indiferente ter ou não ter, no caso. Entendi. E aí, como é 1, eu nem coloquei aqui na fórmula. Porque eu vou multiplicar por 1 mesmo. Não vai mudar nada o resultado. Não muda. 2K1. Aí vai ficar 2K1 π vezes L. O L é 1. A mesma coisa aqui, vezes L. 1 vezes L, que é 1. Pô, cara, isso que eu não tô entendendo. Eu achei resultado diferente nisso aí, cara. Não, tu achou R2... Vamos lá, o R2 sobre o R1, né? O LN de R2 sobre R1. Isso. Que é o 0,085. Isso porque eu aproximei, e até 3 casas. Você deve ter usado todas as casas. Você achou qual o valor no final aqui? No final? É. Não, blá, blá, blá. 306. 306? Isso. Muito alto. Deu muita divergência. Não, então, por isso que eu tô falando. O que acontece? Vamos lá. Só para eu ver onde eu achei o erro aqui. O pi, você conseguiu quanto? 3 ou 3,14? Eu coloquei o da calculadora, então usou o número inteiro. Vamos lá. O R1 seria o 0,075. Não. Isso? O R1 é 80. O R2 é 85. Não. Caraca, Rafael. Isso aconteceu? Eu fiz o cálculo aqui, em vez de botar 222,96 que deu, eu botei só 22,96, esqueci um 2. Ô, Rafael. Oi. 85, o diâmetro interno é 160, então o raio 1 é 80. Isso, diâmetro 2 é 170, o raio 2 é 85. Você deu um vacilo aqui, não foi? Eu botei que um valia 75 e o outro 85. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Não, 85, o outro é 115 não, e o então, 4, 165. Então, não, eu errei aí. Eu tô falando. Vacilou aqui, ó. Mas mesmo assim, deu uma divergência muito grande. Aí dá. Porque tá trabalhando com logaritmo neperiano. Pô, errei o número. Caralho. Pô, agora eu fiquei pé da vida. Entendeu? Foi? Foi. Aí, Rafael, já pode ir para letras, viu? Já tem 2 alunos. Já tem metade dos alunos, já pode fazer a aula, continuar a aula. Então, olha só. Vamos, então, aqui começar a aula de hoje. Continuar a aula de hoje, na verdade, né? E, com certeza, hoje a gente deve precisar usar mais outro tempo. Vai terminar e a gente deve voltar para continuar essa aula. Bom, agora eu vou começar a falar sobre a letra. O que é uma letra? Assim, quando se quer resfriar ou aquecer um fluido, o modo mais frequente é fazê-lo trocar de calor com outro fluido. Separados ambos por uma parede sólida de resistência baixa, metal de pequena espessura, que pode ser, né? Então, como exemplo, analisemos a transferência de calor entre dois fluidos separados por uma parede cilíndrica. O fluxo de calor entre eles pode ser calculado da seguinte forma. Isso aqui é o fluxo normal, quando a gente tem uma aleta.
Meu Q ponto vai ser temperatura interna menos a externa sobre os meus R's equivalentes aqui, ó, R1 mais R2 mais R3. Quem são R1, R2, R3? R1 vai ser fluxo de calor por convecção. Então, vai usar aquela fórmula de Newton. 1 sobre HI vezes a área I, área interna, né? Mais o R2. O R2 vai ser por condução num cilindro. Então, vai ser ln de R2 sobre R1 sobre K2 Sobre πL. K2 πL. Isso. E o R3 vai voltar a ser o fluido. Então, vai ser 1 sobre, de novo, Newton. 1 sobre H externo sobre a área externa. Bom, o R1 é o seguinte. Se você aumentar a área interna, vai ser necessário mudanças na dimensão da sua aleta. Se você aumentar o HI, que é a condutividade térmica dos fluidos, é necessário um aumento de velocidade do fluido. Aqui é a mesma coisa. Se você reduzir a diferença entre os raios, é necessário reduzir a espessura da parede, para ela poder funcionar de uma forma melhor. Se você aumentar a condutividade, é necessário troca do material da parede, que aí vai conduzir mais calor. E aqui volta a ter a mesma parte aqui. Ó. Se você aumentar o H externo, vai ser necessário aumento de velocidade do escoamento. Se você aumenta a área, vai ter que ter mudança de dimensões ou colocação de aletas, que é no caso do nosso fluido aqui, no nosso material. Bom, vamos supor que assim, aumento da superfície externa. Complicado isso aí. Calor. Calma, que vai ficar um pouquinho mais complicado ainda, mas eu vou tentar fazer com que ele fique simples. Imagina o seguinte, olha só, tu tem aqui um fluido, um cano, e o fluido vai passar sobre ele. Externamente, nós temos essas aletas aqui colocadas. Então, ou seja, quando esse fluido aqui passar, provavelmente esse material vai começar a girar e vai resfriar o nosso fluido. E aí, dependendo da quantidade de aletas, da forma das aletas, a troca de calor, você vai perder muito calor aqui para sair no outro lado de uma forma, de uma menor temperatura. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui agora. Opa, meio que travou. Espera aí. Classificar algumas aletas. Ó. Eu tenho aletas que têm aumento na taxa de transferência de calor de acordo com as áreas. Eu tenho aqui a aleta de pino, que é aquela ali que eu estou falando, né? E a aleta tipo retangular, como se fossem prateleiras. Tá? Aí, como vai funcionar essas aletas? O calor ele é transportado da base da aleta, que é aquela parte aqui atrás, aqui, ó, essa parte aqui que é a base, para o corpo da aleta, por meio de condução térmica, e adicionando ao ambiente externo pela convecção. Tu vê aqui, ó, tu pode ter um fluido e um fluido passando aqui nessas partes aqui vazadas. Então, nós temos nessa parte a convecção e na aleta em si, condução. Quando a condução está vindo da base para fora, o nosso gráfico da distribuição de temperatura é o seguinte, aqui eu tenho uma temperatura maior e ela vai diminuindo. E aí o fluxo está de dentro para fora. Quando é o contrário, o fluido está mais quente que a aleta, ele vem de fora para dentro, por condução também nessa parte, por convecção na parte de fora, só que meu gráfico ele começa com uma temperatura baixa e vai aquecendo. Ok? Bom, como é que nós vamos fazer o cálculo do fluxo de calor em aletas de seção uniforme? Imagina o seguinte, eu tenho aqui um pino, né, uma aleta de pino, vou pegar aqui o fluxo, que é X, que ele está andando aqui, e pegar um elemento dessa aleta, que eu vou chamar de dx. Então, nessa parte eu tenho QX, aqui depois dele eu tenho QX mais dx, que é após ele. Tenho a minha área da seção transversal, o K, que depende do material dessa aleta, e aqui do lado de fora eu tenho o calor por convecção. Então, vamos lá. Considerando uma aleta em formato de uma barra pino circular, como mostra a figura, afixada em uma superfície com uma temperatura TS. Essa superfície está uma temperatura qualquer. E em contato com um fluido com temperatura T infinito, ou seja, está uma temperatura qualquer.
é possível derivar uma equação para a distribuição de temperatura, fazendo um balanço de energia em um elemento diferencial da aleta, que é essa parte aqui do dx. Sob as condições do regime permanente, nós vamos ter. Essa é a condição que nós temos para o regime permanente. Bom, caso A, se a barra for infinitamente longa, ou seja, a gente vai desconsiderar algum determinado comprimento dela. Assim, o meu fluxo da aleta ele é dado pela raiz quadrada do H, que é aquele coeficiente do fluido, vezes P, que é o perímetro, vezes o K, que é a condutividade térmica, vezes a área, aí vezes a temperatura da base menos a temperatura do fluido. Mas a raiz é só essa parte aqui. Onde eu tenho um coeficiente da aleta, que eu vou chamar de M, que ele é dado pela raiz quadrada de H vezes o perímetro sobre K vezes a área do pino, ok? Eu já estou colocando aqui a fórmula já resolvida. Como é que eu venho dessa fórmula daí? Eu chego nela através de uma equação diferencial de segunda ordem. Então, ou seja, eu teria que derivar duas vezes uma solução que vai entrar em senos e cossenos para depois aplicar uma condição de contorno e depois chegar nessa solução. Aí, como eu achei que seria muito longo tentar colocar esse desenvolvimento até chegar nela, e para que a gente só chegue a usar ela no final, eu já coloquei aqui alguns casos que nós vamos usar e o fluxo de calor, calcular, como é que a gente vai calcular na aleta esse fluxo de calor. Para o caso A, e a barra infinitamente longa, é desse tipo aqui. Bom, para o caso B, barra de comprimento finito, com perda de calor pela extremidade desprezível. Aí aqui ó, já vai entrar o valor do M. Ó. Meu fluxo da aleta vai ser a mesma parte do outro, a raiz quadrada de HPKA vezes TS menos T infinito. Só que aqui vai aparecer ó, tangente de M vezes L. Então, ou seja, você vai pegar a tangente de M vezes L, vai pegar o M, que é esse valor aqui que tu vai calcular, e o L, que é o comprimento finito, vai multiplicar esses dois e vai calcular a tangente, para depois multiplicar tudo isso daqui. Alguma dúvida até aqui nessa parte da letra? Não? Então, continuemos. No caso, agora não. No caso C, começa a ficar mais estranho. Ó. Barra de comprimento finito com perda de calor por convecção pela extremidade. Tudo isso daqui, o caso A, B e C, o problema vai dizer se ele está perdendo, como ele está perdendo. Aqui, meu fluxo da letra vai ser aquela primeira parte igual, raiz quadrada de HPKA, vezes TS menos T infinito, vezes, aí vem esse monstro aqui agora, seno hiperbólico de M vezes L, mais H sobre M vezes K, vezes o cosseno hiperbólico de M vezes L, sobre cosseno hiperbólico de ML, mais H sobre MK vezes seno hiperbólico de M vezes L. Ou seja, na calculadora vocês vão ter que calcular isso aqui tudo primeiro, para depois substituir e calcular aqui. Ok? Mas é aquilo, vai ter que ser por parte, com cuidado para não fazer besteira depois, para você fazer e acertar a conta. Tem que tomar bastante cuidado para vocês não se perderem nos cálculos. Então, vai ter que ser com bastante atenção mesmo. Continuando. Esse é o meu problema. Às vezes não presta atenção. Mas aí é aquilo, vocês vão ter que prestar muita atenção mesmo. Por quê? Principalmente aqui, ó, nos tipos de aletas vai mudar um pouco. Ó. Nós temos vários tipos de aletas que estão presentes nas mais diversas aplicações industriais. Nós vamos ver a seguir alguns tipos mais encontrados. Aletas de recessão retangular, que é o que a gente está achando aqui. Ó. O meu perímetro é esse cara aqui. Ó. É 2B, tem esse aqui o de baixo, mais 2E, que é esse cara aqui. Como esse pedacinho aqui é muito pequeno, comparado com o restante da aleta, pode ser, às vezes, considerado desprezível. Aí o perímetro vai ser só o 2B.
ok? Porque essa aleta aqui não pode ser muito grossa também. Então, ó, o meu M, que a gente já sabe, é H vezes o perímetro, sobre K vezes a área. Ó, o perímetro é 2B mais 2E. Se o E for muito fininho, a gente despreza ele e só temos aproximadamente 2B para o perímetro. E a área da seção transversal é base vezes altura. Então, é B vezes E. Aí, ó, vamos substituir esse P e esse AT aqui no valor do M. Então, vou ter que meu M vai ser raiz quadrada de H vezes 2B mais K vezes B vezes E. Corto os dois B's aqui. Então, eu vou ter que o meu coeficiente para essa aleta retangular, ele é calculado por 2 vezes H sobre K vezes E. Ok? Outra aleta. Aletas de seção não retangular. O cálculo é igual ao anterior. Aí tu vai utilizar a área média. Ou seja, tu vai calcular a área média desse cara e vai substituir. Porque aqui ó, tu está vendo que é um tipo triangular. Tipo triângulo. Exatamente. Só que tu vai pegar uma área média desse triângulo aqui, uma seção média, que é, na verdade, vai ser mais ou menos o mesmo valor do outro. Ok? Aletas curvas. Bom, aqui agora nós já temos um cilindro, né, com um anel, como se dizendo assim, o nosso anel aqui, que é a nossa aleta. Nós temos uma espessura, nós vemos que o perímetro desse anel aqui é às vezes o comprimento 2πr, mais 2 vezes a espessura aqui. Então, vai ser 4πr, como se fosse aqui, desprezando essa espessurazinha. E a área? A área é πr vezes L, que é um cilindro. 2πr, que é o comprimento, vezes L, que é o E. Então, vai ficar 2πr E. Substituindo na mesma fórmula aqui, ó, nós vamos ter que o M vai ser igual a H vezes 4 vezes π vezes R sobre K vezes 2 vezes π vezes R vezes E. Nós vamos cortar o π, o R, o 4 simplificar com 2. Nós vamos chegar aqui, o M vai ser 2 vezes H sobre K vezes E. Ou seja, o mesmo valor aqui, ó. 2 vezes H sobre K vezes E. Ok? Só é um outro jeito de calcular. Isso porque a gente também está menosprezando essa espessura para o perímetro. Ó, aletas pino. Aqui eu tenho um diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, meu perímetro aqui vai ser 2πr, que é, na verdade, o comprimento dessa minha circunferência. E a área? A área vai ser πr ao quadrado. Só que meu r é 2πr ao quadrado. Ok. Substituindo aqui e aqui, vou ter H2πr sobre kπr ao quadrado. Corto os π's em um r, eu vou ter, então, 2H sobre K vezes R. Ok? Aí, como eu coloquei aqui, ó, o quadrado aqui corresponde ao número π. Ok? Só para entender. Alguma dúvida até aqui? Isso aqui é tudo para calcular o coeficiente nas aletas, tá? Porque a gente viu naquelas equações que nós vamos... Não, a gente só não pode esquecer a fórmula. Por isso é importante, de repente, depois, vocês anotarem ela. Eu vou passar para o Magno e material também. Melhor, eu vou colocar esse material em PowerPoint lá no Classroom, que aí todo mundo fica à vontade além dos vídeos, ok? Que aí fica mais fácil de copiar as fórmulas. Bom, agora que vai começar ela, ó. Como é que a gente vai calcular a eficiência de uma aleta? Nós vamos considerar uma superfície base sobre a qual estão fixadas aletas de seção transversal uniforme. As aletas têm espessura E, altura L, tá? Que é aqui, é essa partezinha aqui de baixo. Largura B, que seria o comprimento dela. A superfície na base está a uma temperatura TS e fora, né, no fluido, uma temperatura infinita aqui, ok? Então, vamos lá. O fluxo de calor total transferido através da superfície com as aletas, ela é igual ao fluxo de calor transferido pela área exposta das aletas, a A, que a gente chama aqui áreas das aletas,
mais o fluxo de calor transferido pela área exposta da superfície da base. AR, que a gente tem um fluido, né? Um fluido passando. Então, meu fluxo total vai ser o fluxo nessa base mais o fluxo pela aleta. Onde o KR, o fluxo em R, é HAR vezes TS menos T infinito. A mesma coisa para as aletas. Isso daqui é aquela fórmula de Newton. Só que aí qual a diferença? Nós não sabemos qual é o valor dessa temperatura da aleta. A diferença de temperatura para a área das aletas, que é essa parte aqui, é desconhecida. A temperatura TS é a da base da aleta, pois à medida que a aleta perde calor, a sua temperatura diminui. Ou seja, a área A não trabalha com o mesmo potencial térmico em relação ao fluido. Por esse motivo, o fluxo pela aleta, calculado com o potencial TS menos T infinito, deve ser corrigido, multiplicando esse valor pela eficiência da aleta. A eficiência, então, ela pode ser definida assim. O fluxo de calor trocado pela aleta, como vimos anteriormente, igualando as duas. Aqui está meu fluxo, multiplicado pelo minha eficiência. Igual ao meu QA, que a gente colocou lá daquela nossa aleta. Nós vamos igualar essas duas fórmulas aqui. Então, vou ter H, área de A, vezes TS menos T infinito, vezes a eficiência, igual a raiz quadrada de HPKAT, vezes TS menos T infinito, tangente desse cara. Aqui, nós podemos cortar as duas diferenças de temperatura. E aí a minha eficiência vai ficar raiz quadrada de HPKAT sobre HAA vezes a tangente hiperbólica de M vezes L. Gente. Ok? Eu só cortei essa parte aqui, TS menos T infinito. E passei para dividir esse cara aqui para lá. Então, a minha área é o perímetro vezes o lado, né? Então, minha eficiência, transformando esse cara aqui em potência, vai ser H elevado ao meio, vezes P elevado ao meio, que é essa raiz, vezes raiz quadrada de K vezes AT, sobre H vezes P vezes L, que é substituindo essa área daqui, vezes a tangente hiperbólica de M vezes L. Vamos manipulando aqui, transformando esse H para lá, enfim, vamos modificar. Eu vou ter, então, raiz quadrada de HK vezes AT sobre raiz quadrada de HP vezes L, que é colocando esse cara aqui em raiz dessa forma, igual, substituindo esse cara aqui, passando esse carinha aqui para baixo, eu vou ter em cima tangente hiperbólica de M vezes L sobre raiz quadrada de H vezes P sobre raiz de K vezes AT vezes L. Essa aqui é a minha eficiência. A minha eficiência é esse carinha aqui. Então, substituindo o coeficiente M, porque a gente sabe que o M é quem? Raiz de PH sobre KA. Então, eu vou ter que M, minha eficiência vai ser tangente de M vezes L sobre M vezes L. Onde o meu M é aquilo que eu falei, é raiz quadrada de H vezes P sobre K vezes a área da minha seção transversal. E a tangente hiperbólica de ML, se você já quiser calcular, é a exponencial, o número exponencial vezes M menos vezes L, menos E elevado a M vezes L. Isso aqui, na verdade, tem que ser menos M vezes L. E aqui é a mesma coisa, sobre M vezes L, mais E elevado a menos M vezes L, tá? Que é a tangente hiperbólica. Alguma dúvida até aqui? O que vocês precisam saber é o seguinte, para calcular a eficiência é essa fórmula daqui. Aquelas outras foi só para chegar nela. A fórmula mesmo que nós vamos usar é da eficiência esse cara. E o valor do M é esse cara daqui. Isso. Bom, aí voltando ao início, meu fluxo de calor é a soma dos dois. Então, eu vou pegar esse cara, que é o do QR, mais a parte das aletas com a eficiência, e vou colocar o coeficiente de película em evidência.
esse H aqui, que é o mesmo. Então, vou ter que meu fluxo de calor vai ser o H, que vai multiplicar AR mais a eficiência vezes o AA da aleta, vezes a diferença de temperatura entre a base e o fluido. Com isso, eu vou dar aqui um exemplo, que aí vocês vão tentar entender tudo. Ó, a dissipação de calor em um transistor de formato cilíndrico pode ser melhorada em cilindro vazado de alumínio. Aí deu o valor de K, 200 watts por metro Kelvin, que serve de base para 12 aletas axiais. Então, já tem um número de aletas que são 12. O transistor tem raio externo de 2 milímetros e altura de 6 milímetros, enquanto que as aletas têm altura de 10 milímetros e espessura, o Ezinho, de 0,7. O cilindro base, cuja espessura é 1 milímetro, está perfeitamente ajustado ao transistor e tem resistência térmica desprezível. Sabendo que o ar fluindo a 20 graus Celsius sobre as superfícies das aletas resulta no coeficiente de película, que é aquele H, de 25 watts por metro quadrado Kelvin, calcule o fluxo de calor dissipado quando a temperatura do transistor for de 80. Já temos aqui uma diferença de temperatura, o TS menos o T infinito. Então, vamos lá. Ó, os dados que ele me deu. Número de aletas, 12. O K, 200. O L, 10 milímetros, que é 0,01 metros. O raio, 2 milímetros, 0,002 metros. A espessura do cilindro, 1 milímetro, 0,001 metros. Então, o raio do cilindro vai ser o raio dele, do transistor, mais essa espessura. Então, vai ser 3 milímetros, que é 0,003. O meu Bzinho, que é aquele valor da base para o perímetro, para calcular o perímetro, 6 milímetros, 0,06. Minha espessura, 0,7, vai ser 0,0007. A diferença de temperatura, né, aqui, e o meu coeficiente de película. Então, primeiro nós vamos calcular o AR. Ó, a área vai ser 2πr vezes B. Então, vai ser 2 vezes π vezes 0,03 vezes 0,006. Isso daqui vai dar 1,13 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A área da seção transversal, B vezes E. Então, vai ser 0,006 vezes 0,00007. Vai dar 0,42 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Então, meu AR vai ser o AS menos N, que é o número de aletas, vezes o AT. Então, vou pegar esse valor e multiplicar pelo número das aletas que eu tenho. Então, ó, vai ser 1,13 vezes 10 a menos 4, menos 12 vezes esse valor. Ao resolver essa conta, eu vou achar que o meu AR é 6,26 vezes 10 elevado a menos 5. Bom, cálculo do AA. O meu AA vai ser o N, que é o número de aletas, vezes L vezes B vezes 2. Então, vou lá, 12 vezes o comprimento 0,01 vezes o raio, aquele da espessura 0,006, vezes 2. Então, isso aqui vai dar 0,00144. Então, já tenho a AA, já tenho o AR. Vou calcular a eficiência. Para isso, eu preciso calcular o M. O M é raiz quadrada de 2H sobre KE. Ó, raiz quadrada de 2 vezes 25, que é o H, sobre K, que é 200, vezes o E, que é a espessura. Ao resolver essa conta toda, nós vamos achar, ó, que o meu M é 18,898. Para eu calcular M vezes L, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 0,01, que é o comprimento. Então, vou achar 0,18898. Vou calcular a tangente hiperbólica desse cara. O produto não é isso? Então, vai ser a tangente desse valor aqui, que vai dar 0,18676. Alguma dúvida até aqui? Não, complicado, mas dúvida não. É muito cálculo para ser feito. Então, ó, a minha eficiência vai ser a tangente hiperbólica desse cara sobre ml. É esse cara aqui que eu achei dividido por esse.
vai dar 0,9883. Então, para esse tipo de aleta, que eu estou colocando essas 12 aletas, eu vou ter uma eficiência de trabalho de 98,83%. Quase 100%. Exatamente, quase que perfeito. Não existe 100% de eficiência. E sempre vai haver uma perda. Mas esse material que você está sendo usado para esse tipo de problema está perfeito. Depois, calcular o fluxo de calor. O fluxo de calor é o H em evidência, AR mais a eficiência vezes o AA, vezes a diferença de temperatura. Então, vou ter 25, que é o H, vezes 6,26 vezes 10 a menos 5, que é o valor do AR, mais a eficiência que eu acabei de achar, vezes a área da aleta, que é 0,00144, vezes o 80 menos 20. Ao multiplicar todos esses carinhas aqui, tu vai achar que o fluxo de calor é de 2,22 watts. Ok? Bom, com isso, acabou a nossa aula de hoje, né? Eu estava querendo falar exatamente sobre isso. É como você falou, Alonso. É um pouco trabalhoso, é um pouco complicado. Como eu falei para vocês, vocês têm que saber usar as fórmulas e separar cada dado que o problema te dá. Esse exercício... Mete logo uns 4 exercícios aí para poder, treinar. Há vários exercícios muito parecidos com esse para vocês exercitarem. Na verdade, mudando os valores. Aí, você já vai exercitar a forma que tem que fazer. O que você tem que fazer primeiro? Calcular as áreas. Depois de cálculo das áreas, calcular a eficiência. Aí depois, calcular o M vezes L, tangente de M vezes L. Na verdade, antes de calcular a eficiência, porque você precisa da tangente de M vezes L e do M vezes L para poder calcular a eficiência, que é um sobre o outro. Na verdade, a eficiência é o último antes do fluxo. Exatamente. Que aí depois você vai ter que calcular o fluxo. Então, ou seja, na verdade, são umas 3 ou 4 fórmulas que vocês vão ter que relembrar aí, dependendo do tipo de aleta que você tem. Ok? Alguma dúvida sobre essa parte? Alguma dúvida sobre essa aula? Deixa eu ver os primeiros exercícios. Não, depois a gente fala disso. Tem que treinar muito, Entendeu? A parte aqui agora... Pelo menos uma coisa tem de bom. Não vai ter esse negócio de variação de temperatura sobre LN de R1 sobre R2, LN... Calma. Claro que vai ter. Porque olha só, a gente só viu um tipo de aleta. Tu viu aquele outro fluxo que eu mostrei? Eu tinha aquele fluxo tinha a parte de convecção, tinha a parte de condução e tinha a parte de convecção de novo, no início da aula. Que a gente falou sobre assim, via 1 sobre HI sobre AI, aí tinha o nosso cilindro, né? Que aí teve, sim, LN de R2 sobre R1 sobre 2K1PL, mais 1 sobre HE vezes AE. A gente teve isso. Né? Mas eu não vou pegar muito pesado com vocês. Na verdade, é o seguinte, esse exercício, eu gostei muito dele, achei que ele dava para explicar bem tranquilo, principalmente para mostrar para vocês a resolução e como é que vocês vão aplicar esse monte de equações que a gente acabou de ver. Ok? Faltando 1 minuto para cair. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente volta para finalizar, ok? Professor? Oi. Carlos, beleza? Professor, eu te entreguei o trabalho, a prova, só que ainda agora. Eu tô no Mato Grosso, aqui é 1 hora antes. Eu sei, meu camarada, mas olha só, eu falei até com o Alonso uma coisa. Uhum. Lá vai aparecer que você entregou com atraso. Então, o pessoal que está